E capaz de ser um tema fácil para alguém esposar alguma coisa sobre a palavra de nosso Deus. O último dia. Mas existe na Bíblia Sagrada manga de acontecimentos históricos que registra algum evento no último dia. O último dia de uma festa, o último dia de uma batalha, o último dia de uma guerra, o último dia de um governo, quando o monarca morria e se faziam os preparativos para o funeral. Quem iria assumir o governo? O último dia. A Bíblia está cheia de mensagens sobre este tema, o último dia. Quando o capítulo 5 do livro Evangelho de Marcos registra a história de uma mulher que sofria 12 anos de um mal. Imagine os irmãos o que cedo 12 anos, se fôssemos tomar que cada dia do ano tem 365 dias a cada ano, os anos bissexto tem 366, em 12 anos de sofrimento, esta mulher passou muitas manhãs, chegaram muito meio-dia, chegaram muita noite. Foram milhares de noites que esta mulher passou em aflição, em angústia, com uma doença incurável. Todas as manhãs de muitos dos seus dias, esta mulher saía de casa em direção ao hospital da cidade, aos médicos mais renomados, e ao voltar para casa, na esperança de ser curada um dia, toda a sua vida foi marcada por uma espera de um dia, que para ela seria o último dia do seu sofrimento. Quando tomamos o exemplo de Jacó e começamos a olhar a vida de Jacó, os anos que Jacó passou em Padã Arã, todos os anos de Jacó foram marcados como uma espera para o último dia. O último dia. No último dia, ele preparou a esposa, as suas esposas, os seus filhos, preparou os seus rebanhos, porque aquele seria o último dia que ele estaria em Padã Arã. Durante a madrugada daquela noite, ele saiu de Padã Arã em direção à volta à sua parentela. Para muitos de nós, talvez não ficou marcado em nossa vida a experiência de termos o último dia, quando as nossas angústias, quando os nossos sofrimentos, quando os nossos males começam a marcar a nossa vida como uma expectativa, e nós começamos a imaginar quando isto vai terminar, quando isto vai passar, quando isto vai chegar, e nós sempre estaremos esperando sobre o último dia. Um dia, disse Jó, o meu consolador, eu sei que um dia aquele que é o meu consolador, ele se levantará e ele caminhará sobre a terra e ele virá à minha direção. Este dia será o meu último dia de sofrimento, de angústia, de miséria, vendo meus filhos morrer, tudo que eu tenho se perder, ouvindo a minha esposa dizendo para me amaldiçoar a Deus e morrer. Mas um dia o meu Salvador, ele vai descer do céu e ele vai caminhar sobre esta terra e ele virá ao meu encontro e eu ouvirei a sua palavra e ele mudará a minha história, e então será marcado o meu último dia de sofrimento. No capítulo 42 de Jó, quando vocês começam a ler,
vocês vão encontrar que Jó estava parado e ele olhou um redemoinho, que o vento se revolvia, e de repente ele começou a fixar aquilo, e a olhar para aquele redemoinho, e no meio do redemoinho saiu uma voz, que diz: quem é aquele que fala de uma ciência que ele não possui, de um conhecimento que ele não tem? Quem é aquele? E Jó disse: Senhor, és tu que estás aí? E o Senhor disse: sou eu que vim, porque hoje será o teu último dia de sofrimento, de angústia, de males e de morte. Quando a Bíblia fala do último dia, eu imagino tantas experiências de pessoas que entram no hospital e estão com uma doença gravíssima, e pode até estar desenganado, e de repente a família diz: como está o irmão, como está o tio, como está o pai, como está a mãe? E alguém diz: não sei, parece que hoje será o seu último dia. As pessoas sempre têm em mente um acontecimento marcante para destacar o último dia de um problema. A mulher do capítulo 5 de Marcos, a Bíblia descreve que ela saiu naquela manhã, e ela começava todos os dias a dizer a mesma coisa: até quando, Deus? Até quando, ó Deus, eu padecerei deste mal? Até quando? Quando será o meu último dia? Algumas vezes ela ouviu: senhora, tenha ânimo, a senhora já se encontrou com Jesus Cristo? Ela dizia: não, eu não o conheço. Quando a senhora se encontrar com ele, será o último dia do seu sofrimento, porque ele vai trazer a solução para o seu problema. Meus irmãos, para nós às vezes a angústia toma conta de nossa alma, os problemas nos enchem de desespero, e nós começamos a olhar para frente e pensamos: quando será o último dia? Será esta semana? Será a semana que vem? Mas uma coisa existe: Deus está olhando do céu, e quem sabe se esta noite Ele tem uma palavra profética para você, dizendo: está chegando o último dia da sua angústia, o último dia do seu sofrimento, o último dia dos seus males. O último dia vai chegar quando tu ouvires a voz do Senhor dizendo: não temas, sou eu que estou aqui para trazer o seu milagre. Aleluia. A mulher sofrendo daquele mal, naquela manhã, ela nunca talvez tenha tido tanta esperança como naquela manhã. Mas naquela manhã, aquela mulher saiu à rua. Ela não imaginava que seria o último dia do seu sofrimento. Quando ela andava pela rua, ela ouviu um barulho, gente gritando, gente cantando, gente feliz. E ela pensava: como pode as pessoas cantarem? Como pode? Eu gostaria de ser como elas, eu gostaria de cantar como elas, eu gostaria de glorificar a Deus, mas eu não posso. O meu mal é tão grande que eu não tenho força nem para falar. Mas aquela manhã, quando ela saiu nas ruas de Cafarnaum, e ela vinha andando pela rua, ela olhou de longe, e ela viu que alguém caminhava, e quando ela olhou, eu penso que nasceu no seu coração uma esperança nova. Mesmo que hoje você esteja cheio de angústia, existe um amanhã esperando para ser o último dia da sua vida e do seu problema. Aquela hora, aquela mulher começa a caminhar e pergunta: o que é aquilo? E certamente alguém lhe diz: senhora, a senhora não conhece a Jesus de Nazaré? Eu não conheço. Eu ouvi falar dele. Eu ouvi falar dele. O que ele faz? Aonde ele passa, todas as pessoas têm o último dia do seu sofrimento. Os cegos só são cegos até a hora que ele chega. Os paralíticos só ficam assentados no chão paralítico até a hora que ele chega.
Os mudos só param de falar ou não falam até a hora que ele chega. Os surdos têm os seus ouvidos fechados até a hora que ele chega. Mas quando ele chega, os paralíticos levantam, os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam. Oh, ele levanta também os mortos. Aqueles que estão chorando vão cessar de chorar. A mulher se encheu de esperança, mas ela estava muito fragilizada. 12 anos sofrendo de hemorragia. Não podia caminhar, não podia apressar, não podia andar à frente. Ela estava literalmente à beira da morte. Mas de repente ela se encheu de esperança. E ela disse: eu não posso chegar perto dele. Vou tentar pelo menos segurar a borda da sua roupa. Porque eu ouvi dizer que quem tocar nas roupas dele recebe o milagre na hora. Hoje será o meu último dia. O meu último dia de sofrimento, de agonia, de angústia, de miséria e de pobreza. E aproximando-se de Jesus, ela segurou na roupa do Senhor. A sua angústia pode terminar hoje. A sua doença pode terminar hoje. O seu mal pode terminar hoje. Hoje, aleluia. Hoje será o último dia de angústia, o último dia de sofrimento para a sua vida. Quando ela segurou a roupa de Jesus, a minha Bíblia diz que ela sentiu. Ninguém lhe disse: senhora, a senhora está curada. Jesus não falou nada, ficou mudo, parado olhando. Mas ela sentiu-se que aquele fora o último dia do seu sofrimento, o último dia da sua angústia. Não perca a bênção de Deus esta noite. Comece a dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Ele vai se levantar. Ele vai se levantar. Ele vai se levantar. Ele virá ao meu encontro. Eu verei ele caminhando. E quando ele vir caminhando, eu sei que será o meu último dia de angústia, meu último dia de dor, meu último dia de sofrimento. Ei, Pani, estou falando na barato do bagodanama. Aleluia! 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 O Senhor está chegando, o Senhor está chegando, o Senhor está chegando, o Senhor está vindo. Ele está vindo ao teu encontro esta noite. Esta noite será o último dia de sofrimento. Esta noite será o último dia de angústia. Esta noite é uma noite que você jamais esquecerá. Havia uma viúva. Esta viúva teve a sua vida marcada pela dor. Ela despediu o seu marido. Ele morreu. E quando ele morreu, aquela mulher acompanhou o marido até a sepultura. Ela tinha um único filho. O marido foi sepultado. Naqueles dias em Israel, as viúvas, se não tivessem o auxílio de Deus, elas morriam de fome. E aquela mulher vê o seu marido sepultado, volta para a sua casa, totalmente destruída, sem esperança. E o seu filho começou a sofrer de um mal. Eu imagino a angústia daquela mulher. Eu imagino o sofrimento daquela mãe. Ela dizendo para Deus: Deus, o meu marido já morreu. Eu estou sozinha com este filho. E agora ele está gravemente enfermo. Não deixa ele morrer. Não deixa ele morrer. Deus, não deixa meu filho morrer.
E esta mulher orou talvez milhares e milhares de vezes. Ela dizia: meu filho, você não pode morrer. Mas o filho cada vez estava pior, cada vez estava mais mal. E houve um dia que o menino expirou, ele morreu. Com ele morreu a esperança da mãe, com ele morreu a esperança da família. Aquela mulher agora está sem nenhuma possibilidade de mudança. A família se reuniu, os parentes se reuniram, fizeram um caixão, colocaram o filho dentro e prepararam para sepultá-la. A cidade de Naim estava toda solidária. Todas as mulheres choravam, os homens choravam. E lá estava a mulher desolada. Eu imagino que esta mulher, ela dizia: Deus, o que será de mim agora? Chegou a hora do sepultamento. Os parentes disseram: vamos. Não, a senhora não pode mais segurar o caixão. Minha senhora, são 10 horas da manhã, não pode. A lei, 12 horas depois de morto tem que sepultar. Libera o caixão. Tiraram a mulher de cima do caixão, tomaram o caixão por 4 homens e levaram. As mulheres abraçaram ela e foi longe atrás do caixão, caminhando devagar. Uma pessoa que tem problema insolúvel, ela não tem força nem para caminhar. Caminhando de longe, e chegaram à porta da cidade de Naim. Quando chegaram à porta da cidade de Naim, a Bíblia diz que de longe se ouvia alguém cantando e dizendo: Hosanas, 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 aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. A multidão que ia junto estava chorando, e de repente a mulher olha, e um jovem esbelto, alto, se aproxima dela, passa pelo caixão, e os que estavam conduzindo continuaram conduzindo, e ele vem até diante da mulher, estende a sua mão. Eu parece que vejo Jesus estender a mão e dizer assim: mulher, não chores mais. Haverá um último dia para o seu sofrimento. Aquela pobre mulher, ela já estava imaginando gente jogando terra em cima do caixão do seu filho. Mas de repente Jesus diz: mulher, não chores mais. A minha Bíblia diz que o seu pranto parou, estancou, ela parou de chorar. Ela não sabia o que estava acontecendo. Jesus se voltou e foi até onde estava o caixão e disse: abre essa tampa, retire a tampa, Senhor, esse jovem está morto, retire a tampa. Retiraram a tampa. Ele olhou para dentro do caixão e ele gritou dizendo: jovem, levanta! E o jovem levantou-se e ficou de pé. Não há impossível. O Senhor Deus é o Deus dos impossíveis. O Senhor Deus é o Deus dos impossíveis. Se você está dizendo: vai chegar um dia, ele vai chegar, o dia vai chegar, o seu sofrimento vai parar. Jesus toma o jovem pela mão e o conduz até onde estava a mãe, e apresenta o jovem parado. O jovem grita: mamãe, e abraça o pescoço de sua mãe. 5 minutos antes, esta mulher não tinha nenhuma possibilidade de ter a sua vida mudada, mas o Senhor chegou e Ele faz isso até o dia de hoje. Quero terminar. A Bíblia registra um episódio. Havia uma família em Betânia, que era onde Jesus se hospedava, uma casa de um amigo chamado Lázaro. E Lázaro adoeceu quando Jesus viajava por outra nação longe de Israel. E ao adoecer, as suas irmãs tomaram um papel, tomaram uma caneta, escreveram uma carta e mandaram um mensageiro: vai aonde ele estiver, entrega essa carta para ele. O homem andou
informando-se, descobriu, Jesus estava em Betabara. Chegou naquele lugar, encontrou-se com Jesus. Ele vinha com a carta na mão. Mestre, os seus amigos de Betânia lhe mandaram esta carta. Jesus pega a carta, abre, lê, e a carta dizia assim: vem depressa, porque Lázaro, o teu amigo, está à beira da morte. Jesus não se atrasa, o seu milagre vai acontecer, o seu milagre vai chegar. Lázaro estava lá à beira da morte. Jesus passou 4 dias. Um dia ele levantou de manhã e disse assim: vamos voltar à Judeia. Mestre, queriam te matar na Judeia esses dias agora, vais voltar lá de novo? Vamos, porque Lázaro, nosso amigo, dorme. Os discípulos disseram: mestre, se ele dorme, ele está salvo. Jesus disse: ouçam, Lázaro, o nosso amigo, morreu. E eu me alegro muito, porque eu não estava lá, para vocês saberem que eu sou o que eu digo que sou. Para mim não existe impossível. Vocês saberão isto, vocês verão isto. Quando Jesus chega a Betânia, ele chega na aldeia de Betânia, e Marta sabe que Jesus veio. Ela vem correndo em alta carreira, se joga aos pés de Jesus, se abraça nos pés de Jesus, em lágrimas ela diz: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Marta, Marta, o teu irmão há de ressuscitar. Senhor, eu sei, mas é lá no último dia, na ressurreição dos justos. Marta, se tu creres, tu verás a glória de Deus. O último dia, e hoje para Deus é a mesma coisa. Hoje será o dia do seu milagre, hoje será a noite do seu milagre. Marta corre, chama Maria, e Maria vem e abraça os pés de Jesus e diz a mesma coisa: se tu estivesses aqui, o nosso irmão não teria morrido. Como choravam elas, choravam os judeus, chorava todo mundo. Jesus disse: onde o colocaste? Numa sepultura feita numa pedra, uma caverna, uma gruta. Leve-me até lá. Levaram Jesus. Quando Jesus olhou para a caverna, as 2 irmãs caíram de joelho na porta da caverna, em lágrimas, os judeus todos chorando. A minha Bíblia diz que Jesus chorou. Ele chorou, não por causa de Lázaro. 10 minutos depois, Lázaro saiu de dentro da caverna. Ele chorou pelos homens que morrem, pelas mulheres que morrem, sem esperança nas suas vidas. Quando Jesus chega perto, ele diz: tire a pedra de sob a cova. Não, Senhor, já faz 4 dias que está sepultado. Olha o mau odor, já cheira mal. Abra, tira a pedra. Tiraram a pedra e Jesus gritou e disse: Lázaro, vem para fora. Vocês conhecem a história. Para Marta, para Maria, houve um último dia de sofrimento. Não existe problema nenhum que o Senhor não possa resolver. Eu quero lhes dizer nesta noite: você precisa começar a marcar os dias do seu sofrimento. Basta, Senhor, quando tu vai te levantar? Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive e que ele vai levantar-se e virá ao meu encontro. Começa a dizer: Deus, eu sei que tu vais mudar a minha sorte, eu sei que tu vais fazer um milagre na minha vida, eu sei que tu vais fazer a minha vida nova, não sei como, mas o Senhor vai fazer tudo novo na sua vida. A sua vida será nova. Hoje,
Vocês podem ter problema, mas amanhã, quando o Espírito Santo for derramado e você começar a chorar e a rir ao mesmo tempo, cheio de alegria, levantando a sua mão e dizendo: Deus, Tu estás me vendo, Senhor, eu estou Te ouvindo, o milagre chegou, a minha vida mudou, hoje eu sou outra pessoa, porque o Senhor não mudará jamais, Ele não chegará atrasado, Ele vai chegar na hora certa. Há um dia marcado, é o último dia do seu mal, é o último dia do seu sofrimento, é o último dia que você vai dizer: graças a Deus que meu problema terminou, chegou o fim. A voz do Senhor vai soar em sua direção. Fique em nome de Jesus Cristo de pé nesta hora. Levante a sua mão para Deus. Nós vamos orar agora. Eu quero que você diga: Deus, há um dia marcado para ser o último dia do meu sofrimento, e eu quero que esse dia, Senhor, apresse. Há um dia marcado e eu quero que esse dia apresse. Deus, antecipa esse dia. Deus, realiza milagre na minha vida agora. Deus, este dia está marcado pelo Senhor. Apressa, 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 apressa em meu socorro, porque eu sei que o Senhor vive, eu sei que o Senhor virá, eu sei que o Senhor caminhará sobre essa terra, eu sei que esta banca dessa nação ouvirão a sua voz, eu sei que os pequeninos se levantarão cheios do Espírito e eles ouvirão a sua voz. Eu sei que a mudança, 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 creia, 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 creia. Ah, Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nesta noite nós estamos orando pelo último dia de angústia, último dia de mal, último dia de doença, último dia de desesperança. Nesta noite, Senhor Deus Todo-Poderoso, antecipa, começa a antecipar, começa a falar agora, numa voz profética, ao coração, à alma e ao espírito de cada um dos que sofre agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dissipa, destrói, aniquila o mal, a doença, as ações do maligno, e abençoa, para que o teu povo ouça a sua voz divina e maravilhosa.